Muito bem, minha gente. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma e, como a gente falou na quarta-feira de cinzas, a gente já passou pela porta do prédio, agora a gente vai entrar no apartamento. A Quaresma tem duas entradas, né? Esse primeiro domingo é a entrada, digamos, dessa grande casa que é a Quaresma, da qual a gente vai participar, chamado na oração de o sacramento da Quaresma, né? Esse tempo forte, propício, que realiza em nós a vida de Jesus. É um tempo muito bonito, muito forte, muito intenso, né? As pessoas vêm até mais à igreja, vocês acreditam? Então é interessante, né, o tempo da Quaresma, porque a gente tem a oportunidade de encontrar nesse tempo as fontes. E a gente caminhou para cá cantando isso, né? Caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Então o tempo da Quaresma é esse tempo em que Jesus nos conduz. Todos os tempos Ele nos conduz, mas no tempo da Quaresma Ele nos conduz ao essencial. O deserto é essa imagem do essencial, daquilo que não pode faltar, daquilo que é de norma, de regra, de ordem. A gente chama de ordinário. Ordinário significa aquilo que não pode faltar, aquilo que tem sempre, né, na nossa vida, porque sustenta a nossa vida. Pode faltar o resto, mas o que é de ordem, o ordinário, permanece. Então, a imagem de ir ao deserto é encontrar de novo essa essência da vida cristã, é encontrar de novo essa, digamos, matriz da experiência de seguir Jesus, é encontrar de novo a nossa identidade de filhos e filhas de Deus, de batizados e batizadas. Hoje, para nossa alegria, estão aqui aqueles que estão se preparando para o batismo, né? Na verdade, eles já foram batizados, já fizeram a primeira comunhão. Mas eu estou falando aqui do grande batismo. O grande batismo é o sacramento da iniciação cristã, que são esses três sacramentos celebrados nessa ordem: batismo, confirmação e Eucaristia. Porque quando a gente faz isso na idade adulta, a gente faz na ordem correta, na ordem mais tradicional da igreja, mais antiga, né? É o batismo, a confirmação do batismo, e depois a Eucaristia como coroamento desse caminho. Mas como eles já fizeram o batismo quando crianças, não foi assim? E depois fizeram a primeira Eucaristia, já participam da mesa do Senhor, né, seguindo essa prática atual, ficou faltando então a crisma, a confirmação, né? Então eles vieram completar esse caminho da identidade cristã, da qual todos nós já desfrutamos e já participamos. Pode ser que um ou outro não tenha feito ainda a sua confirmação, ou não tenha feito a sua primeira comunhão. Depois pode procurar a Maria Helena e a Flávia, né? Elas estão acolhendo gente para a próxima turma já, né? Muito bem. E nesse caminho de Jesus, a gente vai entrar então em busca desse essencial durante esse tempo, celebrando aos domingos, praticando o que nos propôs o Evangelho na quarta-feira de cinzas, né? O jejum, a esmola e a oração, né? A gente já conversou sobre isso na quarta-feira. E esses exercícios, né, eles ajudam a gente a avançar no caminho. Mas tem mais coisa que ajuda a gente a avançar nesse caminho. Então, a escuta da palavra de Deus, a participação dominical na Eucaristia ou na reunião da comunidade, quando ela celebra o dia do Senhor, né? Também a campanha da fraternidade este ano nos convida para um tema muito importante, que é o tema da amizade social, a importância da gente cultivar entre nós os laços, as relações entre nós, né? Porque o que a gente tem hoje no mundo mais nos divide e nos fragmenta do que nos une. E a sociedade precisa de laços profundos, densos, para viver em paz, para achar essa paz. E a igreja pode ajudar nisso, né? No sentido de oferecer o Evangelho para a sociedade, né? Para que essa sociedade, né, volte a essa situação do diálogo, né?
entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Então a campanha da fraternidade hoje ajuda a gente nesse sentido, e com ela a gente pode também avançar mais no caminho, né? Então, o caminho é uma palavra forte hoje, né? A gente saiu dali, fez uma pequena experiência de caminhar. Eu queria uma praça muito grande aqui, sabe, gente? Para a gente se reunir e vir caminhando lá da ponta da praça até a outra ponta na igreja, mas a gente não tem, a gente só tem esse espaçozinho aqui. Mas vamos fazer, né, o nosso rito estacional. E aí a gente fez essa caminhada, a cruz de Jesus foi à frente, as velas recomendando para a gente as luzes, né, que Deus vai colocando no caminho da gente, para a gente não tropeçar, para a gente seguir. Então, a gente hoje vai perceber que esse caminho é uma palavra forte. Mas não é porque a liturgia trouxe para a gente isso. A liturgia traz isso quando isso faz parte já da nossa vida, e fazendo parte da nossa vida, fez parte da vida de Jesus. O caminho é um símbolo, uma metáfora da nossa vida. A gente diz assim: nossa, está difícil demais caminhar nesse mundo. O que a gente quer dizer? A metáfora aqui significa: está difícil viver nesse mundo, o caminho está árduo, está difícil. Então o caminho é, digamos assim, uma imagem que ajuda a traduzir a experiência existencial minha, de cada um de vocês, e do mundo, da sociedade, das pessoas, né? Então o caminho é algo que diz muito para nós, né? As experiências também orientais se valem muito do caminho. Tem uns livrinhos muito bons de um monge budista que dialoga muito com o cristianismo. Ele fala do Tao. O Tao é o caminho, né, na experiência religiosa dos budistas. Mas nós não precisamos dessa experiência, nós temos a nossa. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus media a nossa relação com Deus enquanto a gente caminha nessa vida, enquanto a gente faz a nossa trajetória nesse mundo. Quando alguém morre, a gente diz: é um defunto, uma pessoa que fez a sua trajetória, uma pessoa que cumpriu o seu caminho, cumpriu a sua função. A palavra defunto quer dizer isso, cumpriu a sua função. E a nossa função é fazer o caminho, é fazer a trajetória. Quando Jesus apareceu ressuscitado, né, aos discípulos de Emaús, foi no caminho que Jesus encontrou essas pessoas. Foi no caminho que Jesus, né, conversou com elas, não foi percebido, e só quando chegou na mesa e partiu o pão, é que os olhos dessas pessoas se abriram e elas perceberam que era Jesus que falava e aquecia o coração enquanto eles caminhavam. Então o caminho é o lugar dessa experiência da nossa fé, tanto que os cristãos foram chamados de seguidores do caminho. Foi o primeiro nome da igreja. Nós não chamávamos Igreja Católica Apostólica Romana, a gente chamava seguidores do caminho, que é Jesus, né? Então, esse caminho diz muita coisa, diz de nós, diz de Jesus, diz dessa experiência da nossa fé. Muito bem. E pensando no caminho, eu fico puxando aqui os elementos, e um dos elementos da nossa experiência de caminhar é que a gente não caminha sozinho. A gente não caminha sozinho. Tem uma história atrás de nós que nos abriu o caminho até aqui. Por isso a gente lê as leituras do Antigo Testamento, para ver como é que aquele povo caminhou no deserto, para ver como é que aquelas pessoas caminharam quando viviam lá na Palestina, como é que o pessoal entrou no caminho de Deus, né? Os primeiros livros da Bíblia, chamados por nós de Pentateuco, né, e pelos judeus de Torá, significam o caminho. Torá significa lei, mas também pode ser traduzido por caminho.
o caminho, né, daquele que tem fé em Deus. Então, como é que o povo antigo viveu esse caminho? Por isso a gente lê as leituras do Antigo Testamento, e hoje a gente escutou a história da Arca de Noé. Né? Deus salvou a humanidade da maldade, né, colocando numa arca, né, animais de todas as espécies, e salvando uma família que era temente a Deus, e fazendo perecer toda a maldade junto com quem optou pela maldade debaixo das águas. E aí Paulo na sua carta vai dizer, isso é uma imagem do batismo, né? Essa história da antiga aliança fala para a gente então que as pessoas que fizeram um caminho longe de Deus, as pessoas que fizeram um caminho praticando a maldade, a injustiça, né, a morte, a violência, a dor, o sofrimento, provocando isso, né, matando, destruindo, essas pessoas, né, procuraram a própria morte e encontraram o dilúvio. Mas aqueles que seguiram o caminho da vida, o caminho que Deus propôs, o caminho que Deus abriu, né, com a sua lei, com o seu mandamento, essas pessoas então, elas entraram na arca, junto com aqueles e aquelas que Deus criou desde o princípio, né, e que viveram na perfeita inocência, os animais aí, que são imagem para nós do paraíso, né? Então eles entraram, esses que fizeram o caminho de Deus, entraram na arca, e depois dessa experiência Deus faz uma aliança, põe o arco-íris no ar para dizer, eu não vou mais destruir, eu quero a vida de vocês. Então a partir daí, a água do batismo não significa destruição da pessoa, mas uma destruição da morte, do pecado, da maldade. E ela significa um renascimento, um recomeço, uma vida nova, né? Onde a gente vai poder refazer o caminho de Jesus na nossa vida. Então o batismo nos coloca diante disso. E vocês, na Crisma, vocês estão sendo colocados diante disso, de refazer o caminho de Jesus na vida de vocês. Não pode ser uma formalidade, né, que vocês vão cumprir e depois abandonar o caminho. Não se trata disso. Precisa ser, né, o convite da igreja para vocês, e vocês estão aderindo a isso, um caminho de colocar Jesus na dianteira da vida de vocês, de colocar Jesus como guia, como aquele que ilumina os passos de vocês, né, e que conduz vocês como bom pastor para as fontes, né? Então, o bom pastor conduz para as fontes, conduz para a mesa farta, o bom pastor conduz para a vida, né? Então, que vocês permitam que Jesus seja isso para vocês, que vocês incluam Jesus na vida de vocês como esse guia, como esse orientador do caminho de vocês, e assim todos nós. Por fim, no Evangelho, traz para mim a água, por favor. Por fim, no Evangelho, a gente vai encontrar essa imagem forte, que todos os domingos da Quaresma a gente lê, mas cada ano, de 3 em 3 anos, a gente faz um ciclo. Com licença. Fica com ele aqui, porque a gente faz um ciclo, né, de 3 em 3 anos. Esse ano a gente está lendo o Evangelho de Marcos. Ano passado a gente leu Mateus. Ano que vem a gente vai ler Lucas. Marcos dá um tom diferente nessa entrada de Jesus no deserto, porque Marcos não destrincha em detalhes como foram as tentações. Ele só diz assim: Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele foi tentado por Satanás. Pronto. Não dá detalhes como faz Mateus e como faz Lucas. E ele vivia entre as feras, vejam só aqui, vivia entre as feras e era servido pelos anjos. As feras aqui fazem uma alusão para nós,
O escritor sagrado, ele quase pinta um quadro, ele prefere usar imagens do que explicações. Então é bonito, a gente precisa entrar nesse jogo de imagens, de símbolos, né? Então, ele pinta um quadro, né? E esse quadro está mostrando lá para Jesus entre os animais, entre as feras. Isso faz a gente lembrar da Arca da Aliança, faz a gente lembrar do paraíso, né? E faz a gente perceber que o caminho que Jesus fez no deserto conduziu a isso, ao encontro com toda a criação de Deus em harmonia com o verdadeiro homem que é Jesus, o verdadeiro ser humano que é Jesus. Na Semana Santa a gente vai encontrar Pilatos apontando para Jesus e dizendo: Et homo. Vocês já viram essa cena, né? Et homo. Eis o homem. Eis o ser humano, o homem verdadeiro que é Jesus. Então esse homem verdadeiro, esse ser humano perfeito, completo, modelo para nós, esse ser humano verdadeiro está lá de novo no paraíso. Ele foi tirado de lá, porque quem estava lá não fez o caminho da escuta da palavra de Deus, o caminho da obediência, né? Não se deixou guiar quem estava lá no paraíso. Era o antigo casal, né? Adão e Eva, foram postos para fora, né? E agora quem é posto para dentro de novo? A nossa humanidade em Jesus. Só que a nossa humanidade em Jesus, que ele recebeu essa humanidade no ventre da Virgem Maria, essa humanidade é a humanidade verdadeira, a humanidade que Deus quer, a humanidade modelo. Jesus é o modelo para nós. E ele está de novo lá, convivendo com as feras. Mas atenção, essas feras têm dois lados. Essas feras que estão lá na harmonia com Jesus, elas também fizeram parte do caminho de Jesus. Jesus conviveu com as suas feras interiores, com as quais ele lutou muitas vezes, né? Por exemplo, quando diante da cruz Jesus quis fraquejar, ele ficou com medo da cruz. Pai, afasta de mim essa hora. Então a gente vê o medo, essa grande fera que a gente carrega dentro da gente, que é o medo, né? Jesus lutou bravamente contra o medo, suou sangue, né? Então ele venceu essa fera, ele harmonizou essa fera dentro dele, né? Ele viveu em harmonia com essa fera lá no Horto das Oliveiras, por isso lá no paraíso ele pode conviver com ela em paz. E aqui eu dou um exemplo para ilustrar que outras feras Jesus viveu. Os evangelhos não contam, porque o evangelho mostra para a gente que Jesus é para nós um modelo, mas esse modelo é humano. Ele aprendeu muita coisa enquanto viveu nesse mundo, porque todo ser humano aprende. Jesus assumiu a nossa humanidade de verdade. A carta aos Hebreus vai dizer: aprendeu pelo sofrimento, que significa obediência. Então Jesus aprendeu também. Então a pergunta hoje para nós é: quais feras vocês carregam enquanto fazem o caminho? Quais os bichos que estão aí dentro de você que precisam ser harmonizados, recolocados no paraíso para viver essa harmonia? A gente podia usar outra linguagem, né? O pecado, as tentações, essa linguagem religiosa pesada, mas eu estou preferindo usar a imagem do Evangelho. Quais as feras que estão aí dentro? Às vezes a gente carrega dentro de nós não só o medo que Jesus carregou. Às vezes a gente carrega dentro de nós impulsos muito fortes, e aqui não pensem só em sexo não, mas impulsos muito fortes que nos afastam do caminho de Deus, que faz a gente procurar atalhos, faz a gente procurar atalhos que nos desviam desse caminho, não faz a gente... Essas feras às vezes fazem a gente desistir do caminho,
Essas feras que nós carregamos às vezes atrapalham o nosso viver como filhos e filhas de Deus. Então a gente precisa abraçá-las, fazer carinho nelas, domar essas feras, aceitá-las primeiro, né? Encaminhá-las. É igual um bichinho que a gente educa dentro de casa. Essas feras estão aí dentro da gente, precisam ser dominadas. Existia um padre da igreja antigo, muito bacana. Isso está num livro que chama O Céu Começa em Você, da editora Voz. Eu recomendo a vocês. Para esse tempo da quaresma vai ser uma boa leitura. E ele conta que um homem ficou sabendo que existia um sábio no deserto, um sábio cristão. E aí, esse homem, muito estudioso, era até teólogo, ele foi até esse sábio no deserto e chegou quando o sábio respondeu. E ele falou de muita coisa, de muita teologia, de muita coisa do céu, de muita coisa importante que ele tinha descoberto com os estudos dele, e derramou toda a sabedoria e o conhecimento dele diante do monge do deserto. Quando ele terminou, o monge falou: pode ir embora, está tudo bem, está tudo certo. E ele saiu muito decepcionado, né? E aí o servo que estava com ele falou assim: você não gostou? Ele falou: não gostei, ele não falou nada comigo. Ele falou: não, mas a gente veio até aqui, vamos deixa eu lá conversar de novo com ele. Aí o servo foi lá e conversou com o monge e falou assim: ele veio de longe, ele é um homem conhecidíssimo, um sabedor das coisas de Deus, um estudioso da Bíblia, da palavra. E aí o monge do deserto falou assim: pois é, eu não pude ajudar muito ele, porque ele falou muito das coisas do céu, dessas coisas muito espirituais. Eu não entendo muito disso. Eu entendo das feras, eu entendo dos demônios que a gente carrega dentro da gente. Eu entendo dessa vida aqui, onde a gente está lutando muito para seguir o Evangelho de Jesus, desses bichos interiores. Eu entendo disso. E como ele falou das coisas muito espirituais, eu não pude ajudar. Aí o servo correu lá atrás e falou com ele: vai lá, muda o discurso. Muda o discurso. E aí ele voltou humildemente e começou a falar de si. Começou a mostrar as suas dores, começou a mostrar as suas lacunas, começou a mostrar os seus cacos, os seus pedaços, as suas cisões. Começou a mostrar para esse homem o que ele carregava de machucado na vida, que durante o caminho ele feriu. E aí o monge disse para ele: agora abre bem a boca, porque eu vou te alimentar. E aí ajudou ele espiritualmente. Quaresma é isso. É a gente se despojar, porque o caminho é árduo. Porque a nossa vida é uma quaresma. E a gente precisa aprender nesse tempo a viver do essencial, que não pode faltar. E o essencial exige que eu tire das minhas coisas, né, supérfluas, que eu vou acumulando como coisa importante, que eu vou, né, sucateando na minha vida e achando que isso aqui tem valor. Põe isso tudo para fora. Põe esse ego para fora. Escuta lá dentro o que está dentro de vocês. Escuta lá dentro. É lá dentro que Jesus clama dentro de vocês: sigam o meu caminho. E para fazer esse caminho, a gente não só se despoja, a gente vai contar com Ele que vai à nossa frente, como a cruz foi na nossa frente. A gente vai contar com o Espírito Santo, que vai iluminando o nosso caminho, como aquelas velas iluminaram a nossa pequena caminhada até dentro da igreja. A gente vai caminhar disposto para as curvas, para as subidas, para as descidas, para as pedras do caminho. Porque todo caminho exige de nós mudança, transformação. E a gente tem dificuldade com as mudanças e com a transformação. A gente gosta de muita estabilidade e tranquilidade. Por isso,
Começar a missa fora da igreja pode ter sido desconfortável, é porque talvez a gente gosta mesmo de entrar e ficar quietinho. Não tem problema nisso não, tá, gente? Mas isso é uma imagem do quão difícil é para nós fazer mudança. Então a Quaresma é um tempo muito rico. Eu quero fazer um tempo bom de Quaresma. Quero estar a serviço dessa comunidade e acho que cada um de vocês também querem fazer esse caminho e estar a serviço aqui disso que Jesus nos oferece e propõe. Que nós tenhamos todos uma boa Quaresma. Amém. Amém.